Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Que bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Hoje retornamos com a nossa escola bíblica dominical no domingo, né? E semipresencial. Estamos voltando com uma revista nova, né? Uma igreja saudável, as marcas da igreja, colocando aí nossa impressão digital na igreja, a impressão digital de Deus nas nossas vidas e colocando essa marca na humanidade, na sociedade, né? Isso é muito importante. E você que está em casa nos acompanhando, venha fazer parte da escola bíblica dominical, a escola mais importante do mundo, onde ninguém se forma. Todo mundo cada dia aprende mais, cada dia cresce mais. Sempre o Senhor tem a nos ensinar com a escola bíblica dominical. Venha fazer parte, com todos os protocolos de segurança. Foi muito gostoso hoje, o Ministério de Louvor ensaiando e as escolas ali a todo vapor, os professores preparados e com saudade de dar aula. E na quarta-feira, às 19h30, teremos estudo da revista da MCM, Mulher Cristã em Missão. Todas estudando a revista, também presencial e online. Então, mas é mais gostoso estar aqui junto, viu, irmãs? Então venham aqui, tem o distanciamento, tem o protocolo, mas é gostoso estar aqui, viu? Com a revistinha na mão. Quem não tem revista também pode vir. É bem gostoso estar aqui junto com as irmãs para o estudo da revista. Quarta-feira, 19h30. E no próximo domingo, dia 20, às 15 horas, culto de lançamento do Marco Batista. É o marco de onde a nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Mantenópolis, começou aqui nessa cidade. Você precisa estar lá, marcando a história da sua igreja, às 15 horas deste domingo. Venha fazer parte dessa história. Se você não estava no início, como as nossas irmãs aqui que participaram da nossa carreata como membros fundadoras, vem fazer parte agora, em 2020, nesses 77 anos. Faça parte da história da sua igreja. Domingo, às 15 horas. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, obrigado por estarmos mais uma vez na Tua casa, Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos retornando à Sua casa, agora templo, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por estar aqui no Teu altar e não estar diante somente de um celular com os bancos vazios, ó Pai, mas ter a Sua igreja em vida, presente, os Seus servos aqui na Tua casa, Deus, te louvando, te adorando e te servindo presencialmente. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda não podem vir e estão te louvando e te adorando em seus lares, ó Pai. Mas traga-os também para a Tua casa, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, liberta-nos desse vírus que já não tem mais assolado a nossa nação, mas liberta-nos por completo do medo e do pavor. Senhor, recebe o nosso culto de louvor e adoração no Teu trono de graça. Queremos estar cada dia mais perto do Senhor, como a Tua igreja, como Teus servos, em nome de Jesus. Amém. O tema do culto de hoje é uma igreja saudável. Igreja é gente, não é lugar. Igreja é gente, não é lugar. Vamos falar isso? Vamos nos colocar de pé para falar isso? Todo mundo junto? Uma igreja saudável. Igreja é gente, não é lugar. Agora eu quero que você olhe um para o outro e diga: igreja é gente, não é lugar.
Agora fala assim: a igreja sou eu. A igreja sou eu. A igreja é você. A igreja é você. E vamos ler o texto bíblico de Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós todos juntos formamos o corpo de Cristo. E no corpo não tem a parte mais ou menos importante. Todos somos importantes e necessários. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos importantes. E o que nos basta é a graça do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. A fumaça se enchia e os anjos davam glória ao nome do Senhor. E o Senhor perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir? Eis-me aqui. Você está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, reconhecendo que você não é perfeito, que você não é totalmente são, totalmente puro, totalmente perfeito, mas nós devemos nos santificar a cada dia, entender que você é a igreja do Senhor, e o Senhor pode te purificar, te capacitar, te preparar, porque a graça do Senhor é o que nos basta. E nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém, mas o mundo precisa reconhecer a glória do Senhor através da nossa vida, e reconhecer a igreja do Senhor através de nós. Por isso precisamos testemunhar o Senhor, e é isso que nós vamos cantar neste momento. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, Senhor. E como igreja, nós vamos declarar isso nessa manhã. Preciso ser reconhecido por ninguém.
presença do Senhor tem sido o prazer da sua vida, a alegria da sua vida. Você tem sido grato ao Senhor pela presença dEle na sua vida e por tudo que Ele tem dado a você, por tudo que Ele tem colocado em suas mãos. Esse momento é o momento de você dizer obrigado, Senhor, e render ao Senhor adoração e derramar o seu ser na presença do Senhor, e trazer também no altar do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, e dizer obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. Eu sou grata, eu te agradeço, Senhor. Eu quero derramar as minhas bênçãos e a minha gratidão no seu altar. Vamos cantar. Eu quero ir além. Eu quero ir além e render a Ti em gratidão. Nesse momento você tem o privilégio de colocar no altar do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas.
dia, o Senhor continue nos abençoando, Pai, durante esse dia, Pai. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que o Senhor trouxe até aqui, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada um nesse momento. A oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Passa a palavra ao pastor. Eu vou chamar a irmã Yolanda, uma mensagem musical, e logo em seguida o pastor está com a palavra. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz estejam reinando em cada coração. Amém?
Graça e paz, meus irmãos. Bom revê-los aqui, alguns que eu não estava revendo e reconhecendo depois da grande pandemia, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida aqui e feliz por nós recomeçarmos a nossa escola bíblica e tratando de um assunto tão relevante para nós, né? Marcas de uma igreja saudável. Isso é importante e nós vamos abordar isso no dia de hoje. Mas eu preciso dar um aviso muito importante aqui. O nosso culto no próximo domingo, 15 horas, não é um culto apenas, meus irmãos. Nós vamos passar o bastão para a próxima geração. Então os irmãos, membros fundadores, nós vamos levar todos para ali. Tia Soninha, todas as nossas crianças precisam ser convidadas, que elas vão receber o bastão dos nossos membros mais sábios da igreja. E se alguma criança ficar sem essa bênção, o pai vai ficar chateado. E se o pai não levar essa criança lá para receber, depois esse pai e a mãe vai resolver com o dedo, não é com o pastor. Mas o culto, ele tem um significado, ele tem um memorial. Nós vamos lançar este culto ali, um marco da presença de Cristo na cidade. Não é a presença batista, é a presença de Cristo, do Evangelho do Senhor Jesus. Nós vamos dar o nome de Marco Batista, que nós temos uma identidade. Mas nós vamos lançar ali esta pedra, que vai significar isso. E a equipe de eventos já está trabalhando, já prepararam lá os rolos, que vão vir lá do Mar Morto, que foram achados, para a gente passar esse bastão para as crianças. As crianças receberão um bastão, conforme a Bíblia diz, de geração em geração. E quem é que vai tocar a vida dessa igreja? É a geração mais importante que nós temos. Quem são? As crianças. Então todas as crianças, estou vendo aquela foto ali, ó, do nosso último Natal, tem que ser todas aquelas crianças ali de Tia Sonia, nominalmente. Nós vamos passar um bastão nominal para a vida das nossas crianças. O pastor vai convidar as congregações para estar aqui também, as crianças lá vão participar. 15 horas da tarde, no domingo, não faça um outro compromisso. Agora que os cultos voltaram, você começou a fazer outros compromissos no domingo que você não fazia. Então, domingo, separe esse tempo para a gente estar ali glorificando a Deus por essa dádiva. Então, nós queremos que a igreja participe disso. É um desejo da igreja, não é do pastor. E nós faremos isso de uma forma significante para a vida das nossas crianças. Porque a gente não vai lembrar de 77 anos atrás, só alguns. Mas as nossas crianças aqui precisam saber o que isso significa. Né? E na Bíblia, na história bíblica, em todos os momentos que se lembravam de um memorial, se passava o bastão adiante, se passava a responsabilidade adiante. E nós faremos isso. Amém, meus irmãos? Está baixo, mas o pastor entendeu, vocês estão de máscara. Não gosto de falar que crente está de máscara, né? Mas nós vamos tirar uma máscara hoje, o ser igreja. Nós estamos falando de uma igreja saudável, marca de uma igreja saudável. O que vocês estudaram lá hoje? Pode falar para mim, o que vocês estudaram hoje lá? Ninguém estudou nada. Quem teve na EBD? Levante a mão aí. Vamos lá, meus irmãos. O que é uma igreja saudável? O que é? Fala para mim que eu não sei ainda. Vive comunidade com... Tá bom. Mais o quê? Cuida das viúvas. Mais o quê? Amor, né? Tudo isso, né? Faz discípulo, né? Tudo isso. E o ser igreja? O que é ser igreja? Nós vamos falar sobre isso aqui. Há mais de 2000 anos atrás nascia lá na cidade de Jerusalém um grupo de pessoas que mais tarde seria chamado igreja. Que as pessoas não sabem o que é igreja nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um movimento gospel, um movimento evangélico, onde as pessoas acham que ser igreja é vir à igreja. E elas se perderam nessa pandemia, porque elas não tinham onde vir, porque elas achavam que a igreja era um clube, era um lugar de ver as pessoas amigas, era um lugar para ir no domingo. E
e elas ficaram perdidas. A gente tem que acompanhar essas pessoas, nós temos que ir lá buscá-las pela orelha. Vocês viram aquele vídeo da criancinha puxando a cabritinha pela orelha? Nós vamos ter que fazer isso, mas nós precisamos refletir primeiro o que é ser igreja. Há mais de 2000 anos atrás tinha um grupo de pessoas ali, se reuniam com Cristo e aí passaram a ser chamados de igreja. E de lá para cá nasceram muitas igrejas, de todos os cantos da terra, de culturas diferentes, formadas de pessoas que se entregaram a Jesus Cristo, movidas pelo Espírito Santo de Deus, e que se reúnem para adorar a Deus e pregar o Evangelho. Mas no decorrer de toda essa história, a igreja se perdeu. No decorrer de toda essa história, de tantos anos, tantas mudanças na sociedade, tantas interpretações diferentes da Bíblia, alguns ainda perguntam: será que ainda nós carregamos o princípio daqueles primeiros cristãos? Será que a Pílula de Mantenópolis ainda carrega as suas doutrinas dos apóstolos segundo o Novo Testamento? Será que nós somos essa igreja realmente do Novo Testamento? Ou somos uma igreja cultural, tradicional, histórica? Nós vamos ver isso aqui, para que nós possamos refletir exatamente o que é ser igreja. O primeiro aqui, princípio que você vai encontrar, e nós vamos falar aqui de 12 mensagens sobre isso. O que é ser igreja? Nós falamos que a igreja não é o lugar, a igreja é gente, pessoas. Não quero mais que você tire foto da igreja, um prédio, porque não é o significado da igreja. O significado da igreja é aquele ali, ó, pessoas. Somos nós a igreja do Senhor Jesus, porque nós perdemos esse referencial. Tira uma foto da sua igreja, a gente vai lá e tira uma foto de onde? Da fachada. Não é templo, é gente, somos nós, a igreja do Senhor. E nós precisamos refletir sobre isso. Ela é formada por cada um de nós. E a gente precisa entender, não é um encontro de pessoas, embora ela seja formada por pessoas. Você e eu somos essa igreja, e esse é o princípio que tem que nortear a nossa vida. Igrejas são pessoas, igreja é gente, somos nós, não é um templo. Nós descobrimos e redescobrimos e fomos despertados nessa pandemia, que a igreja é eu e você. Eu senti falta de vocês. Eu tive que perguntar aqui o nome de 2 irmãs da igreja que eu não sabia quem era. Que eu vi hoje, eu falei: quem é essa pessoa que eu não conheço? Sabe aquela dor que dá no coração do pastor de não conhecer uma ovelha? Porque nós precisamos um dos outros, nós estávamos sentindo falta do outro. Não estava sentindo falta desse templo. Somos nós, a igreja do Senhor. Nós precisamos entender esse princípio. Temos uma série de desafios, uma série de compromissos que nós precisamos ter como igreja. E ao longo da história se perdeu essa essência, perdeu-se princípios, perdeu-se valores. Hoje ninguém sabe responder o que é uma igreja. De tantas igrejas que nós temos, estava ali refletindo, já falei isso, né? 77 anos dessa igreja. Quantas outras nasceram depois? Quantas outras se multiplicaram? E cada uma diferente da outra, graças a Deus. Se fossem todos igual a Pílula de Mantenópolis, tinha morrido. Porque Deus gosta da multiforme graça de Deus. Nós estávamos refletindo ontem, eu e Luciano em casa, sobre essa igreja saudável, que a todo momento, você lembra que Deus não chamou um para ser igreja, sempre chamou um povo, separou um povo, um grupo de pessoas. A todo momento nós vemos isso. E hoje nós vamos refletir sobre a sua singularidade. Acorda aí, as pessoas que estão dormindo aí do seu lado. Nós precisamos despertar aqueles que estão dormindo espiritualmente, aqueles que acham que ser igreja é vir à igreja. Jesus está à porta para buscar a sua igreja. Nós temos que acordar para isso, irmãos. Eu estou falando isso a cada domingo. Os tempos estão próximos. Jesus está próximo de voltar para buscar a sua igreja, e nós precisamos estar atentos. Você é a igreja, e como membro,
dessa igreja, você faz parte desse corpo de Cristo, você tem uma missão que o Senhor deixou, você tem um dom ministerial para exercer dentro dessa igreja, você tem um ministério para exercer, você precisa cuidar dessa igreja, você é a igreja do Senhor. Ao longo da história da igreja, nós delegamos isso a pessoas, nós delegamos isso a líderes, nós delegamos isso a um grupo de pessoas, esquecemos que cada um de nós somos a igreja do Senhor, e nós precisamos ter esse convívio como igreja, porque nós não fomos colocados aqui nessa igreja como você se filia a um clube, como você se torna membro de uma outra instituição. Você foi colocado aqui por um preço de sangue, e o sangue de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, foi esse preço que foi pago para que nós pudéssemos estar aqui e ter em nós essa coragem de ser igreja. Então eu quero refletir sobre descobrir esse novo sentido para ser membro da igreja. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Quando você abre 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver assim a relação dos dons espirituais. E você vai ver a diversidade dos dons e ministério numa unidade. A partir do verso 12, 1 Coríntios, a partir do verso 12, você conhece já o que é ser igreja. Eu vou ler apenas o verso 12 e o verso 27, que diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Aí lá no verso 27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Sublinha aí se você quiser: membros. Você faz parte como membro da igreja, a igreja chamada corpo de Cristo. Você não é membro dessa instituição aqui chamada igreja, a qual o seu nome está arrolado ali num livro de membros, a qual eu chego lá na secretaria e falo para eles assim: faz aí a lista dos membros mais antigos da igreja, faz aí a lista das crianças. Não é isso que eu estou falando. O que Paulo está falando aqui é que você faz parte de um corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Você é membro desse corpo. Você precisa descobrir qual é o sentido de você ser esse membro aqui. Nós temos aqui muitas coisas, que bênçãos é ser membro desse corpo de Cristo. Que responsabilidade! Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros. A Bíblia não chama, preste atenção, a Bíblia não está chamando a cada um de nós para ser membros de uma instituição, de uma associação, de uma organização ou de um clube. Ele não está chamando isso. Quando Paulo escreve aqui a igreja, está falando assim: vocês são membros do corpo de Cristo. Nós não somos chegados, nós não somos próximos, mas a Bíblia está dizendo que nós somos membros. Que bênção e ao mesmo tempo que responsabilidade. Nós somos o corpo de Cristo, nem mais e nem menos. Com o tempo, nós perdemos a noção do que somos. Você está entendendo? Você faz parte do corpo de Cristo. Osaías, se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer. O pastor não vai fazer, o diácono não vai fazer, a sua esposa não vai fazer, embora ela faça muito, não vai fazer. Netinho, se você não fizer a sua parte como corpo de que ninguém vai fazer por você, e quem é que vai dar conta dessa responsabilidade diante de Deus? É o seu pastor? É o diácono? É o líder? É a sua mãe? É você. Nós estamos esquecendo de que o Senhor nos chamou, porque ao longo da história desses mais de 2000 anos, nós perdemos a essência do que é ser corpo de Cristo. Por quê? Nós importamos modelos. Esse modelo aqui é um modelo norte-americano, onde o pastor tinha que estar de gravata, de terno, como às vezes eu sou cobrado aqui,
e faço uso disso quando entendo ser o momento, mas que 3 horas da tarde tinha que estar cantando de terno no sol quente com uma caixa de som chiando no meio da praça. Nós importamos conceitos, nós importamos programas e nos perdemos ao longo, trazendo para nós uma grande confusão eclesiológica, que nós não sabemos mais o que é ser igreja. Eu tenho a dádiva de ter pastoreado 2 igrejas, eu gosto disso, mas sempre me portei como membro da igreja. Eu nunca vou fazer o que não é para eu fazer. Se eu sou membro de uma igreja, Deus me deu dotes para uma determinada função e dom espiritual, eu só faço aquilo. Eu não vou ser igreja de todos, somente uma função específica, um dom ministerial e um ministério que o Senhor me deu. Assim é a vida de cada um de nós. Todos nós precisamos exercer esse papel de sermos igreja. Então, cada vez mais as pessoas estão perdendo a noção do que é ser igreja. Porque a igreja fulano de tal, a igreja beltrana, ciclana, e nós nos perdemos. Que se tornou para nós até engraçado nomes de igreja. Você já viu quantos nomes de igreja tem? Eu anotei algumas aqui. Igreja, a cobra de Moisés que engoliu as outras. Esse nome eu peguei, eu andei o estado de São Paulo, eu andei 400 quilômetros no mês, visitando todas as igrejas no ano de 2009, para realizar um trabalho missionário. Eu tinha que catalogar todas as igrejas de uma região. Esses nomes eu vi, muitos deles repetidos em vários lugares. Igreja, a cobra de Moisés que engoliu os outros. Falei, Jesus amado. É aquela cobra, né? Que tem um chocalhinho assim para te distrair. E você se distrai. Quando você se distraiu, ela vem, tum, morde e te mata. Assim é a cobra, né? Quando a gente conhece e sabe da realidade, não é verdade? A igreja de Deus dos anciãos. Igreja Batista da pomba sacrificada. Igreja da fé de Israel e do seu povo sofrido. Igreja evangélica, essa eu gostei. Igreja evangélica do pastor Paulo Andrade, um homem que vive sem pecado. Nome de igreja, meus irmãos. Não estou inventando, não. Igreja pentecostal Cuspe de Jesus. Tem alguma aqui mantendo? Graças a Deus. Igreja evangélica fiel até debaixo d'água. Comunidade do coração reciclado. Igreja Batista incêndio de bênçãos. Estou ouvindo nem um aleluia, nem um glória a Deus, né? Igreja evangélica dos hinos maravilhosos. Aí, Valdeir, vamos montar uma igreja dessa aqui, ó, dos hinos maravilhosos. Igreja atual dos últimos dias. Meus irmãos, vou parar por aqui. Tem umas aqui que eu não tenho coragem de falar. Eu não tenho coragem de falar. E você já viu na internet aí e acha que é até brincadeira, mas é verdade. Quando nós olhamos para a igreja como uma simples organização, nós perdemos o temor a Deus. Quando nós achamos que a primeira igreja de Mantenópolis é diferente da segunda. Quando nós descobrimos que nós não somos diferentes das outras igrejas. E precisamos ter um temor muito grande diante de Deus. Ser igreja. O mesmo Deus, o mesmo Jesus e o mesmo Espírito Santo de Deus. Que hoje o Espírito Santo tem outros nomes, né? Então eu preciso falar que é o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos isso. O que é ser membro da igreja hoje? Mesmo que sejam engraçados, mas mostram um panorama de confusão, de eclesiologia nos dias de hoje. Nós sabemos por que a igreja perdeu o seu referencial, por que quem está dentro dela não sabe por que ela existe. Você sabe por que essa igreja existe? Por que a igreja do Senhor está plantada aqui? Nós vamos rever isso. Nós vamos relembrar qual é a missão da vida da igreja, qual é a visão que nós precisamos ter de reino, o que nós precisamos fazer e eliminar esse bando de coisas que a gente fazia antes da pandemia, que não servia para nada. Nós descobrimos isso. Um monte de organização, um monte de coisas que não serve para nada. Nós descobrimos isso.
Quem é que sentiu falta de alguma coisa que não está tendo? E o que nós precisamos entender? Estamos num novo tempo, que é esse aqui que você está vendo. Se atualize, meus irmãos. Não espere aquela vida voltar antes da pandemia, ela não voltará. A gente tem que se adaptar. Essa máscara aí a gente vai ter que se adaptar por algum tempo. Essa forma que nós estamos nos reunindo aqui, nós vamos precisar nos adaptar. A internet continua sendo um veículo de comunicação. Nós precisamos nos atualizar, mas ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja. O reverendo Paulo Lockman, ele escreveu um artigo há pouco tempo atrás, falando sobre membro de igreja, e mencionou alguns tipos de membro que mostram a confusão eclesiológica do nosso tempo. Ele diz assim: existe um membro consumidor, que é aquele que está em uma igreja pelo que ela pode oferecer através dos serviços. Ela tem estacionamento, ela tem ministério infantil, ela tem um templo, ela tem uma boa música, uma boa palavra, tem gente bonita, eu gosto dessa igreja, eu vou para essa igreja. É o crente consumidor. Esse tipo de membro é aquele que mede a igreja pela quantidade de coisas que ela faz, dos membros que ela tem e ao mesmo de conversões. O membro acionista é aquele porque dá os seus dízimos ou ofertas, por ter participação na construção de templo, ter doado algo para a igreja, acha que tem mais direito do que os outros, que pode mandar na igreja, ou que tem preferências nas decisões. Ele diz também um outro tipo de membro, um membro herdeiro. É aquele que, tendo sido membro da igreja por um tempo, acha que já herdou a sua membresia. Para todos sempre, amém. Pode estar até numa outra igreja, ou no mundo, ou fora dela, sem vir há anos, mas continua no rol de membros por herança. Mantenópolis não tem isso. Se tiver, eu vou passar o rolo. Se tiver membro acionista aqui, já vou transferir ele para a mansão celestial. Pode levar, sim. Prepare e leve o crente acionista. Se tiver membro consumidor, vou começar a botar sal na comida, para me saber quem está salgando, quem está reclamando e precisa beber água. Nós precisamos ser igreja nesse tempo, eliminar essa confusão de eclesiologia. Nós não podemos, nós precisamos, na verdade, ter raízes na vida de uma igreja. A eclesiologia brasileira, latino-americana, ela tem duas influências muito grandes. Nós sabemos que nós temos uma influência aqui do catolicismo romano e do protestantismo anglo-saxão. São duas. A primeira delas, do catolicismo, é a ideia que nós herdamos, uma vez batizado, para sempre membro da igreja. Nós herdamos isso da Igreja Católica Apostólica Romana. Do protestantismo anglo-saxão, nós herdamos a ideia de assistência. Os membros são como meros assistentes de culto sem qualquer compromisso. 80% são consumidores e 20% produz na vida da igreja. Nós estamos herdando isso. Eu sou membro da igreja, uma vez batizado para sempre, sou membro da igreja para sempre. Posso fazer o que quiser, sem compromisso, sem nenhum tipo de identificação no corpo de Cristo. Membros assistentes, nós herdamos isso. Mas por 21 vezes no Novo Testamento, nós temos a palavra membro. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Escolha aí uma parte do seu corpo que você acha que não serve para você. Escolha aí. O dedinho mindinho, o seu nariz que é grande, você acha que não serve para você? Vê dentro do organismo aí, não aquele que está doendo que você vai querer tirar, né? Mas escolha um organismo aí que não serve para você. Quando Paulo pegou a igreja para dar referência, o próprio Cristo disse que nós somos o corpo de Cristo. Estava mostrando igual valor a todas as pessoas e todos eles têm uma função. O que acontece se o seu rins parar de funcionar, meus irmãos?
O que acontece se o seu dedinho tiver com uma topada? O que acontece com o joelho? Cadê? Quem estava com o joelho machucado? E aí, está mancando, chegou bem. Já está com o joelho machucado. Você quer tirar o joelho? Ele ainda serve. Igreja é assim, meus irmãos. Cada um de nós tem uma função. E ninguém vai fazer a sua função, porque dói nela aí. Uma perna só dá sustentação para outra. Ele vai mancar. E daqui a pouco essa aqui vai dar problema. É assim a igreja. Então a ideia do corpo de Cristo, que Paulo está dizendo aqui, ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Destaque aqui da palavra membro. Somos membros do corpo de Cristo e não de um clube. Somos membros do corpo de Cristo e não de um grupo de amigos. Nós somos membros do corpo de Cristo e não de um grêmio ou de uma associação ou de uma outra qualquer coisa. Nós somos o corpo de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Ser membro de igreja é diferente de ser membro de qualquer outra instituição ou outra entidade. Eu anotei aqui. Ainda que a igreja possa ter a sua finalidade agora como pessoa jurídica, tem CNPJ, desde a lei de 2003, de 22 de dezembro, a lei 10.825, que estabelece que a igreja agora é uma pessoa jurídica. Precisa ter CNPJ. Mas mesmo diante disso, ser membro de uma igreja é algo diferente, exclusivo, único, que é ser do corpo de Cristo. O que é que a palavra de Deus nos diz sobre o corpo de Cristo? Nós vamos ver aqui para nós entendermos isso. Nós não podemos esquecer que o sustento vem do próprio Senhor Jesus sobre a vida da igreja. É o corpo de Cristo. Quantas vezes, às vezes a gente vem para a igreja e cada um dá a mesma palavra que o outro vai dar. O outro vai lembrar de orar pelas mesmas coisas. O outro vai ler o mesmo texto que nós lemos em casa. Porque existe um Espírito Santo que conduz a vida da igreja. Que controla a vida da igreja. Por isso que nós somos membros do corpo de Cristo. É Ele que sustenta. O membro da igreja é diferente de ser membro de qualquer outro grupo. E nós vemos muitos problemas na relação de membresia da igreja, porque nós trazemos para dentro das igrejas a ideia de filiação existente em outros lugares no mundo secular. É igual política. Eu apoio determinado político, briga com o irmão, traz isso para dentro da igreja, briga com fulano, ciclano, e na hora da eleição na igreja é a mesma coisa. É fulano que está num trabalho, é fulano que assumiu num trabalho. Nós somos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. Que tipo de crente nós somos hoje? Aonde nós temos preferências por afinidades? Nós temos preferências para os mais chegados? Não, a Bíblia está dizendo que é diferente. Nós não podemos ter esses mecanismos que está acabando com o mundo lá fora. Acabou com os três poderes, acabou com o Senado, acabou com os governos, acabou com o Brasil, por causa dessa nojeira chamada política e agir politicamente correto. Politicagem não pode ter dentro da igreja. O pastor está dando um recado para alguém? Não tem nenhuma identificação, graças a Deus, quem age politicamente. O pastor está querendo falar para alguém? Não, o pastor está falando para todos nós que somos igreja. Nós não podemos trazer aquilo que nós aprendemos no mundo secular para a vida da igreja. O pastor não está mandando recado para ninguém. O pastor está mandando recado para a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Eu e você. Aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 13, verso 10, ele diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. É a igreja de Cristo. Uma vez o prefeito de Itapevi nos chamou: pastor, quero que a sua filha, a sua esposa, assuma a secretaria de ação social da cidade. Eu quero lhe dar isso, porque o pastor é isso. Eu falei assim: esposa é educadora, religiosa, ela vai regredir a sua posição para trabalhar na política? Ele olhou assim, li esse texto com ele. Falei assim: entenda bem,
Quando eu quero fazer uma coisa na cidade, eu não vou lá pedir autorização para o senhor, eu realizo. Eu vou pedir solicitação para usar o espaço da cidade. O Senhor é que governa espiritualmente o país, a liderança. Nós temos essa autonomia, a igreja está aqui estabelecida para reger a vida da igreja. E a Luciana está aqui de prova, e a internet também. Todas as vezes que a cidade precisava tomar algumas decisões, falava assim: vai lá chamar o pastor Paulo para vir orar pela gente. Não estou falando isso com vanglória, não estou falando isso com soberba, estou falando isso porque aquela prefeita e aquele prefeito, que foram 12 mandados, entenderam que eles precisavam da bênção e da direção e do temor do Senhor para dirigir a vida de uma cidade. E eu ficava muito feliz, porque a primeira vez que eu visitei o prefeito, eu fui lá, levei uma Bíblia para ele e falei assim: estou trazendo aqui uma Bíblia em nome de Jesus Cristo, em nome da igreja a qual eu faço parte. Estou aqui apresentando a minha igreja, do que ela pode ser bênção na sua gestão, e o que o Senhor precisar de nós, pode contar conosco. Aí ele falou assim: pastor Paulo, é o primeiro pastor que entra aqui sem pedir nada, o senhor veio me oferecer mesmo? Eu falei: sim, eu vim oferecer, e quero vir aqui uma vez por mês com toda a sua equipe, o seu staff, e eu quero orar, eu quero trazer uma palavra de encorajamento para a vida de vocês. Ser igreja. Quando Paulo está falando aqui, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos príncipes, ou das potestades nos lugares celestiais, para nós entendermos que a igreja, ela tem uma posição. E quem é a igreja, meus irmãos? É esse prédio aqui? É o pastor? Somos nós. Você é a igreja do Senhor. Cada um de nós somos essa igreja do Senhor Jesus. A igreja tem uma realidade espiritual e nós precisamos saber dela, fazer parte dela. Nos planos de vida, ela tem um conceito alto na pessoa de Deus, que escolheu para manifestar a todos os principados e potestades a sabedoria dele. É através da igreja. Como é que nós vamos ter um governante temente a Deus? Se nós proclamarmos. Como é que essa cidade será temente a Deus? Se nós proclamarmos. Como é que o inferno vai bater em retirada dessa cidade? Quando a igreja do Senhor Jesus marchar. Nós somos membros do corpo de Cristo, meus irmãos. Não tenha medo de nada, não. Às vezes a gente tem medo de algumas coisas, e eu falo assim: olha, ele vai se ver com Deus, a igreja está querendo fazer, ele está dizendo que não pode fazer, ele vai se ver com Deus. Deus que é o Senhor da igreja, não tem nada a ver com isso, só estou aqui para fazer o que Deus está mandando. E eu falo isso, é isso aqui, você quer? É isso, não, se acerte com Deus. Nós precisamos entender isso. Ser membro de um clube, meus irmãos, te dá direito a reclamar quando você não está se divertindo como deveria, não é assim? Você paga o título, você está pagando lá a mensalidade todo mês, e fala assim: não estou gostando não estou podendo usufruir disso. Como nós pagamos por um título e temos esse direito, nós podemos até reclamar. Na igreja, nós não temos o mesmo objetivo de se divertir e nem de pagar a mensalidade. Aqui na igreja, sim, nós temos o direito e o dever de servir. Então nós precisamos compreender que, como membro, eu preciso servir na minha igreja. Cada um dos crentes salvos em Cristo Jesus tem pelo menos, não é isso que eu estou dizendo, depois você lê aqui 1 Coríntios 12, pelo menos um dom espiritual. Pelo menos um ministério para exercer dentro da igreja. E uma missão para fazer no mundo. Você tem essas 3 responsabilidades. Todos nós. É assim, quando nós compreendermos que igreja é ser membro do corpo de Cristo. Não ser membro como um clube. No grupo de amigos, quando nós achamos que igreja é grupos de amigos, existe-se uma união, mas é através das afinidades, das ideias de empatia. Nós rejeitamos pessoas ou acolhemos pessoas, quando é grupo de amigos, de amizade. Na igreja,
Não existe união através de afinidade. Na igreja, a nossa comunhão é através e por meio do corpo de Cristo. Todos nós precisamos ter comunhão com todos, inclusive com as outras igrejas, inclusive os membros de outras igrejas que se dizem ser igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo. Quando nós pensamos em laços familiares que nós temos por herança, nós temos aqui avós, nós temos aqui pais, filhos, netos e bisnetos. Ah, o meu pai ou a minha mãe é fundador, então eu tenho direito, né? Na igreja não. Os nossos laços aqui foram feitos por sangue. E o sangue do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? O que nos une foi esse sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. A igreja é diferente, ser membro dela também é diferente. Se nós não entendermos isso, nós nunca vamos ser membros da igreja do Senhor Jesus. Nós vamos ser membros do hall de membros da PIB de Mantenópolis. Eu estou falando de uma igreja muito maior, que nós vamos estudar na IBD e nós vamos estudar aqui. O corpo de Cristo é um organismo vivo e não uma organização morta. Nós vamos trabalhar isso. O corpo de Cristo é um organismo vivo. Nós precisamos entender que nós somos um organismo e nós somos um corpo. Nós precisamos de todas as funções. Ontem eu precisei tomar uma injeção. Com dor nas costas, pegar peso, fazer um monte de coisa. Tomei uma injeção, porque eu estava impossibilitado de fazer algumas coisas, né? Eu estava andando igual quem tem problema. Preciso tomar uma injeção para melhorar, porque agora acordei mais disposto, né? Com vontade de trabalhar, com um monte de coisa para fazer, aquela coisa toda, né? 10 para 6 da manhã estava fazendo pão. O Marquinhos falou assim: não, eu vou tomar café na igreja. Eu falei: opa, vamos lá. Coisas que, como igreja do Senhor Jesus, a qual eu tenho orado, quero que essa igreja se coloque de pé. Você é membro dessa igreja, para que essa igreja marche nessa cidade. Amém, meus irmãos? À noite nós vamos trabalhar que a igreja é um organismo vivo e não uma organização morta. A ideia que o pastor quer trazer aqui para nós é esse despertamento. Nós vamos tirar tudo quanto é tipo de modelo de igreja da frente da PIB de Mantenópolis. Todo tipo de coisas que nós agregamos no sistema político, sistema organizacional, que está atrapalhando a vida da igreja. Nós queremos ser uma igreja segundo uma igreja do Novo Testamento instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Não por Pedro. Pelo Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro disse aquela frase que é a maior de todas. Pedro diz que, quando Jesus interpela ele: quem dizes que eu sou? Uns dizem isso, outros dizem você. Ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Foi sobre esta frase que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao nosso Deus e vamos encerrar o culto dessa manhã, que está muito pouco esse tempo. Vou estender para 2 horas de manhã, para nós estarmos aqui louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Nós vamos louvar a Deus. Logo em seguida eu quero orar, encerrando esse culto da manhã. Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos cantar o hino que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja a dor que me una a ti.
Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Que a sua palavra se aplique a nós nesta manhã. E lembramos da nossa família da PIB de Mantenópolis, nossos irmãos que carecem, ó Deus, da manifestação do seu poder. Quero colocar aqui os nossos irmãos mais idosos, precisam e carecem da tua mão, que possa estar eliminando as dores, estabelecendo, Senhor, as suas forças, dando mais vigor a cada dia, mais ânimo em cada amanhecer. Ó Deus amado, a sua graça possa estar sobre a vida deles. Lembramos das nossas famílias, família da Neuza, da Maria Nídio, do Tito, da Eliana, da Maria das Graças, da Lúcia Helena, da Viliano, José Soares, da Lucimar. Deus amado, são famílias que têm pedido oração, e só o Senhor conhece áreas que precisam ser resolvidas pelo seu poder, pelo seu agir e pela tua sabedoria divina. Como que a tua palavra possa ir de encontro, trabalhando em áreas que só o Senhor pode agir. Deus nos abençoe nesse tempo. 77 anos de organização, mas sim de um organismo vivo, operante, vidas, pregando o Evangelho no decorrer desses anos. Essa igreja que está crescendo, meu Deus, dia após dia, que está prosperando. Ó Deus amado, que o Senhor continue abençoando as nossas congregações também. Abençoe a vida do Hélio e da Sueli na direção. Ó Deus amado, abençoe a nossa igreja nesse tempo. E nós te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos. Ó Deus, continue sustentando a vida da nossa irmã Yolanda, ó Deus. Conheces a vida da tua serva, que veio aqui louvar, e o Senhor tem abençoado, tem sustentado a vida dela. Ó Deus, continue com a sua mão de poder sobre a vida dela, do seu esposo, da sua família, ó Deus. Ó Deus, lembramos aqui do pedido da nossa irmã Adir, da vida dos seus netos, que a sua mão de poder possa estar sobre a vida deles. Ó Pai amado, guardados e protegidos pelo Senhor. Deus amado, a sua família também, que a sua mão possa estar abençoando a vida dos seus filhos, ó Deus. Ó Pai amado, ore para nós nesta manhã e continue nos abençoando. É a oração que fazemos e a fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando o culto dessa manhã, mas eu preciso de 5 minutos com os professores da EBD aqui na frente rapidinho, e a Gina e a Wanda, que são as superintendentes da EBD. Já foi, a Wanda? A Gina também? Não? Também. Eu sei que as nossas irmãs têm um compromisso com o almoço, né? O pastor entende, mas eu preciso de uma reunião rapidamente com os professores. Tá bom? Deus abençoe e até logo mais à noite, no nome de Jesus.